dia 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes. Recentemente, a Sociedade Americana de Diabetes lançou umas diretrizes para o diagnóstico dessa doença e publicou na revista Diabetes Care. Quem vai comentar sobre esse assunto é a doutora Delane Macedo. Ela tem pós-doutorado em endocrinologia na Universidade de Harvard. Ela é professora de endocrinologia da Unifor e é médica do Emílio Ribas Diagnóstico. Por favor, doutora Delane. Olá a todos. Gostaria de agradecer o convite do professor Ricardo Pereira para comentar um pouquinho sobre os testes laboratoriais no diagnóstico e no manejo do diabetes. Então, a gente sabe que o diabetes é uma doença muito prevalente, né? Estima-se que em 2021 a prevalência mundial era de 537 milhões de pessoas. E esse ano, 2023, a prevalência aqui no Brasil é estimada de 17 milhões, né, de adultos, o que corresponde a 9% da população. Então, além dessa alta prevalência, o diabetes está relacionado com uma série de complicações crônicas debilitantes, né? Tanto microvasculares, como a neuropatia, a nefropatia, a retinopatia, como também macrovasculares, como a doença isquêmica coronariana e cerebral. Então, diante disso, é muito importante a gente ter esse cuidado na prevenção, no diagnóstico precoce e no manejo adequado desses pacientes. Então, em primeiro lugar, em quem que a gente deve rastrear o diabetes? Então, a Sociedade Americana de Diabetes, ela preconiza que todo indivíduo assintomático acima de 35 anos deve ser investigado quanto ao diagnóstico de diabetes. A nossa sociedade, ela é um pouco mais conservadora e ela preconiza que essa idade é após os 45 anos em indivíduos assintomáticos. Obviamente, se é um paciente de risco alto, né, que são aqueles pacientes obesos ou sobrepesos associados a um ou mais fatores de risco para o diabetes, como, por exemplo, histórico familiar, diabetes em parentes de primeiro ou segundo grau, sedentarismo, hipertensão arterial, dislipidemia, condições associadas com a resistência insulínica aumentada, como por exemplo a síndrome dos ovários policísticos, histórico de diabetes gestacional, entre outros fatores. Então, nesses casos, você pode realizar o rastreio em idades mais precoces. Além disso, tanto a sociedade americana quanto a sociedade brasileira recomendam também o rastreio em crianças acima de 10 anos ou no início da puberdade, se essa vier antes, naqueles que têm sobrepeso, IMC acima do percentil 85, associado a algum fator de risco relacionado ao diabetes. Isso devido à alta prevalência de DM2 nessa população criança e adolescente, né? Então, como é que a gente faz esse rastreio? Então, a gente faz através da glicemia de jejum plasmática, hemoglobina glicada e o teste oral de tolerância à glicose, onde a gente avalia a glicemia de 2 horas após a ingestão de 75 gramas de glicose. Então, se a glicemia de jejum tiver menor que 100 mg por decilitro, hemoglobina glicada menor do que 5,7 e a glicemia no teste oral de tolerância à glicose em 2 horas menor que 140 mg por decilitro, esses exames estão normais e esses pacientes devem ser rastreados novamente a cada 3 anos. No entanto, se a gente tiver uma glicemia de jejum entre 100 e 125, ou seja, uma glicemia de jejum alterada, hemoglobina glicada entre 5,7 e 6,4 e a glicemia de 2 horas no teste oral de tolerância à glicose entre 140 e 199, a gente tem o que a gente chama de pré-diabetes. Esses pacientes eles devem ser rastreados anualmente devido ao risco aumentado de evoluir para diabetes nos próximos 10 anos. Por fim, se a gente tem uma glicemia de jejum maior ou igual a 126, uma hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5, ou a glicemia de 2 horas no teste oral de tolerância à glicose maior ou igual a 200 mg por decilitro, então a gente confirma uma hiperglicemia e a gente precisa de 2 critérios desses numa mesma amostra para fazer o diagnóstico de diabetes.
Se apenas um tiver alterado, então esse exame deve ser repetido posteriormente no outro dia, no outra amostra, para confirmar essa presença de hiperglicemia e o diagnóstico de diabetes. Vale lembrar aqui que esses exames têm particularidades, né? Então, por exemplo, a glicemia de jejum, ela tem que ser plasmática, ela não pode ser a glicemia da ponta de dedo intersticial. Ela tem que ser feita com jejum mínimo de 8 horas, idealmente num tubo que contenha um inibidor de glicólise, para que essa glicose não seja degradada. A hemoglobina glicada, ela tem que ser realizada por um método que seja certificado NGSP, que é um programa de padronização nacional da hemoglobina glicada, que procura uniformizar os vários ensaios disponíveis de hemoglobina glicada de forma a ser comparável com o que foi realizado pelo DCCT. Então, essa dosagem precisa ser certificada por esse método. E o que é a hemoglobina glicada? A hemoglobina glicada é uma reação não enzimática irreversível entre a glicose, né, e a porção amino terminal da cadeia beta da hemoglobina. Então, como a meia-vida da hemácia, portanto, da hemoglobina é de 120 dias, então a hemoglobina glicada reflete o controle glicêmico dos últimos 60 a 90 dias. Por isso, é importante a gente considerar que qualquer variação no número de hemácias ou na meia-vida vai alterar o valor da hemoglobina glicada. Então, por exemplo, perda aguda de sangue, anemias hemolíticas, anemias carenciais, hemoglobinopatias, alguns medicamentos, como por exemplo dapsona, a própria gestação. Essas condições podem alterar a meia-vida ou o número de hemácias e dar um resultado falso da hemoglobina glicada. Então, nessas condições, a gente não pode considerar, confiar nesse exame, e aí a gente vai fazer o controle do diabetes, por exemplo, a monitorização do diabetes através das pontas de dedo ou de um outro exame que a gente chama de frutosamina ou albumina glicada, que aí nesse caso é uma reação não enzimática da glicose com as proteínas, né, plasmáticas, principalmente a albumina, portanto não sofre a interferência das hemácias, mas como a meia-vida da albumina é em torno de 15 a 20 dias, então ela reflete o controle glicêmico de um tempo menor, né, das últimas 2, 3 semanas. E uma limitação desse exame é que não existem valores de corte determinados que sejam uniformes, e aí a gente fica a variação de cada laboratório. Agradeço a doutora Adelane Macedo, que falou para nós sobre o Dia Mundial do Diabetes e também sobre as diretrizes da Sociedade Americana de Diabetes para o diagnóstico dessa doença. Até o próximo vídeo.